Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, nesse momento, minha querida, tô gravando ótica, física ótica, aula número 5. Então, ó, na aula 1 eu falei de conceitos básicos, na aula número 2 eu falei de princípios da ótica geométrica, para estudar câmera escura, eclipse e tal. Na aula 3 e na aula 4 eu falei de espelhos planos. Agora, vamos continuar o nosso estudo, eu vou falar de espelho esférico. Gente, eu vou fazer isso aqui bastante detalhado para você, tá? Eu vou fazer em 3 aulas, bastante detalhado, que eu vou apresentar para você os espelhos, alguns detalhes sobre os raios de luz. Na próxima aula, no espelho esférico 2, eu vou fazer a discussão detalhada com você da formação de imagem, como é que funciona, tá? Usando os raios notáveis, que a gente vai usar na aula de hoje, a gente vai aprender na aula de hoje, como construir as imagens, quando o objeto está próximo, quando o objeto está distante. E na última aula de espelho esférico, na aula de espelho esférico 3, eu vou fazer com você o chamado estudo analítico, o estudo de cálculos, para você poder trabalhar com espelhos esféricos fazendo cálculos, que é extremamente importante, tá bom? Muito bem, então nessa aula introdutória, espelho esférico, é para apresentar para você o que são os espelhos esféricos. Galera, o que é espelho esférico, bora? O que é espelho esférico? Isso aqui, ó, tá? Isso aqui são espelhos esféricos. E como é que a gente faz os espelhos esféricos? Galera, espelho esférico é algo relativamente fácil de ser feito. O que você faz? Você pega uma esfera de vidro, eu peguei aqui uma bola de isopor para representar para você. Você pega uma bola de vidro, uma esfera de vidro oca. Aí você vem nessa esfera de vidro oca e faz um corte nela, galera. Ó, pega uma esfera de vidro oca, não maciça, oca, e faz um corte nela aqui. Ao fazer esse corte, você vai tirar uma coisa que nós chamamos de calota, galera. Ó, você fez o corte e tirou uma calota. Aqui, por exemplo, ó, separo aqui e tiro uma calota, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Aí nós vamos espelhar. Você pode espelhar a face interna dessa calota. Você pode espelhar a face externa dessa calota ou as duas faces, tá certo? Se você espelhar a face interna, ou seja, se você fizer a deposição aqui de maneira que você olha que isso aqui é um espelho, nós chamamos esse espelho de espelho côncavo. Então, ó, o que é o espelho côncavo? Espelho côncavo. O espelho côncavo, meu querido, minha querida, é quando eu tenho a face interna espelhada. É a face interna espelhada. Face interna. Ok? Então, face interna espelhada. E o espelho, quando você tem a face externa espelhada, nós chamamos de espelho convexo. Então, quando a face externa dessa calota, se a face externa for espelhada, nós chamamos de espelho convexo, tá bom? Espelho convexo. Face externa. Meu querido, minha querida, uma dica para você memorizar, porque é normal você confundir, né, meu? Você está aprendendo isso, quem já estudou isso aí, tudo bem, mas quem está aprendendo, que está vendo pela primeira vez, é normal você confundir côncavo com convexo, interno, externo. Então, uma dica para você não esquecer. Olha aqui. Convexo se escreve com EX, convexo, EX. Externo se escreve com EX. Então tá aí a dica, tá? Convexo, EX, externo, EX. Então se a face externa for a face espelhada, você tem um espelho convexo. Tá bom? Gente, então, ó, e aqui eu agora vou mostrar para você, em mais detalhe, o espelho. O espelho côncavo, então o espelho côncavo é esse aqui. O espelho côncavo é aquele que tem a face, ó, o corte dele, tá vendo? O espelho côncavo é aquele que tem a face interna espelhada, é o espelho côncavo, e o que tem a face externa espelhada, ó, olha aqui, ó,
o que tem a face externa espelhada, é o espelho convexo. Tá bom? Vamos começar falando pelo espelho convexo. Galera, esse espelho convexo aqui, qual é a aplicação dele? Espelho convexo, ele é muito comum no nosso cotidiano, muito comum. E ele é usado, por exemplo, em ônibus que tem só o motorista, que ele precisa ver se a pessoa entrou, desceu da porta traseira, tal. Tem sempre um espelho convexo pequeno lá em cima, já viu? Garagem, você mora num prédio que você precisa sair com o carro, só que você não consegue ter a visão da rua, certo? Aí os caras colocam lá no alto da garagem um espelho para que você possa olhar e ver se está vindo um carro na rua. Padaria, mercadinho, eles usam muito esse espelho aqui. Por quê? Você coloca isso aqui no canto, ele amplia o campo de visão. Qual é a grande vantagem do uso de um espelho convexo, meu querido? O espelho convexo ele é muito bom porque ele amplia o campo de visão. Ele tem uma desvantagem, porque ele diminui a imagem, né? Como você já percebeu, a imagem é reduzida. A imagem de um espelho convexo, olha lá, a imagem do espelho convexo é uma imagem reduzida. Então essa é uma desvantagem, porque a pessoa perde um pouco a noção de distância que o objeto está em relação ao espelho. Mas ele tem uma grande vantagem, que é ampliar o campo de visão. Por isso que o pessoal usa em padaria, farmácia, mercadinho, que você põe lá no canto. Normalmente tem só um atendente no balcão, ele consegue ver por esse espelho o ambiente inteiro. Entendeu? E assim, então, são as grandes aplicações do espelho convexo. E do espelho côncavo, Boaro? Quais são as aplicações do espelho côncavo, galera? O espelho côncavo também tem bastante aplicações. O espelho côncavo ele é muito usado por dentistas, por exemplo. Tá? O espelho côncavo pequenininho, claro, com uma hastezinha, para poder olhar o dente por trás do paciente sem ter que ficar virando a cabeça do cara, né, meu? Então a pessoa abre a boca lá, você coloca lá atrás, um espelho côncavo. Outro uso disso aqui muito comum, maquiagem. Muitos de vocês têm isso em casa, eu sei. Você não tem um espelho em que ele amplia o seu rosto para a pessoa fazer maquiagem? Ou colocar lente de contato, é muito comum ter no banheiro de algumas casas. E aí o que você faz? Eu já vi até modelo que tem uma lâmpada aqui em volta. Você acende uma lâmpadazinha e a pessoa chega com o rosto bem pertinho, não é? Ó? Se a pessoa chega com o rosto aqui ó, bem pertinho, fica ampliado. Não é? Ó? A pessoa chega com o rosto bem perto, a imagem fica ampliada. Então, uma aplicação bastante bacana do espelho côncavo é espelho de maquiagem, tá bom? Gente, então é isso. Pega uma esfera, faça um corte, se eu espelhar por dentro é um espelho côncavo, se eu espelhar por fora é um espelho convexo, ok? Aplicação de espelho côncavo, maquiagem, dentista. Aplicação de espelho convexo, garagem, mercadinho. A gente tem esse espelho convexo também, uma bolinha, eu mesmo tenho no meu Celtinha, eu tenho um Celtinha, aqui no retrovisor. Por quê? Porque quando você vai fazer curvas e tal, mesmo na estrada, fica melhor para você enxergar, que minimiza um pouco o problema dos pontos cegos que você tem no carro por conta das colunas, né, que estruturam o teto do carro. Então você põe aquela bolinha e você consegue enxergar bem melhor. Galera, então, ó, dá uma olhadinha aqui para você enxergar melhor essa história de espelhos. Quando o objeto está bem próximo do espelho, côncavo, a imagem é ampliada, tá vendo? Ó, e aí quando você afasta o objeto do espelho, ó, a imagem vai ficando menor e invertida, certo? Aquele é o espelho côncavo. Galera, já o espelho convexo, que é esse aqui, ele gera apenas um tipo de imagem. A imagem sempre é virtual, direita e menor, percebe? Não importa se eu aproximo, ó, se eu aproximo ou se eu afasto do espelho, você vai ver sempre o mesmo tipo de imagem. Vou falar para você aqui de raios notáveis. O que são raios notáveis? São raios que são importantes para a construção da imagem, porque o nosso objetivo, galera, é trabalhar com as imagens. A gente saber quando ela é maior, quando ela é menor, quando ela é real, quando ela é virtual. Todas essas coisas a gente vai ver em detalhes na próxima aula. Então nós precisamos usar alguns raios de luz para poder estudar isso daí. Bom, primeiro, essa aqui é uma representação, galera, simplificada do espelho côncavo. Nós não vamos ficar fazendo um desenho complicado de um espelho côncavo. Então, para você ter uns problemas, a gente faz semelhante a um espelho plano, só que a pontinha curvadinha.
Esses risquinhos aqui, ó, representam a parte de trás do espelho. Então, isso aqui é um espelho côncavo. Depois eu vou fazer um desenho para você de como seria o espelho convexo, tá? A representação simplificada. Bom, existem 3 pontos importantes para a construção aqui das imagens, no que se refere aos espelhos, que é o centro de curvatura, o foco e o vértice. O que é o centro de curvatura, Boarô? Bom, lembrando que um espelho é feito a partir do corte de uma esfera, então o centro de curvatura, galera, é o ponto central dessa esfera, é o centro da esfera, tá? O centro de curvatura representa exatamente esse centro da esfera. O foco é a metade da distância, galera, entre esse centro da esfera e o próprio vidro, o próprio espelho. O foco é igual a R sobre 2, em que R é o raio. É o raio, o R é o raio dessa esfera, que a gente fez um corte, entendeu? Então, o foco é a metade do raio. Ok. Então, é a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, porque o vértice é o ponto que está contido aqui no espelho. Entendeu como funciona? Então, o vértice está aqui no espelho, o centro de curvatura é o ponto central e o foco é a metade. Esse desenho, sempre que você for estudar espelho, lembre-se disso, por favor. Esse desenho tem que ser sempre em escala. Ou seja, a distância do foco ao vértice, a distância do centro de curvatura ao vértice tem que ser a mesma para a construção, sempre, senão dá errado. Muito bem, galera. Então, vamos lá. Raios notáveis. Nós vamos usar alguns raios especiais, alguns raios de luz especiais. Veja só, eu tenho um objeto que eu vou colocar próximo de um espelho. Vou pegar um objeto e colocar próximo de um espelho. Gente, desse objeto saem infinitos raios de luz. Tá? Desse objeto saem infinitos raios de luz. Só que para eu estudar a imagem gerada, por esse espelho, obviamente que eu não vou pegar todos os raios, é impossível. Eu vou escolher quais raios para fazer. Bom, então, sempre que você for construir a imagem de um objeto gerada por um espelho, você escolhe alguns raios especiais. Por quê? Porque esses raios especiais eles sofrem reflexões especiais no espelho. São 4 os raios notáveis. 4, eu vou fazer 2 desenhos. 4 os raios notáveis. O primeiro raio importante é o seguinte, galera. Toda vez que você jogar um raio de luz que incidir paralelo ao eixo, esse eixo aqui nós chamamos de eixo principal, tá? EP, eixo principal. Porque você pode ter outros eixos secundários aqui, tá? Não são importantes, para falar a verdade para você, mas esse aqui é o eixo principal. Então, sempre que você jogar o raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal, esse raio de luz ele vai sair passando pelo foco. Ok? Galera, esse raio é o que nós mais vamos usar, nós mais usaremos esse cara ao longo de todo o nosso estudo. Depois, lá na frente, quando a gente for estudar lentes, formação de imagem em lentes, a gente vai usar esses raios de novo. Então, memoriza bem, tá bom? Então, ó, raio 1. Como é que é o raio 1, Boarô? Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide paralelo, sai passando pelo foco, tá? Guarda isso. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Esse é o raio 1, é o raio notável 1. Bom, e agora no mesmo desenho eu vou fazer um outro raio, que é, galera, na verdade, o contrário daquele ali. Se você incide paralelo, sai passando pelo foco, pela lei da reversibilidade, se você incidir o raio passando pelo foco, ele vai ter que sair como? Isso mesmo, paralelo. Então, eu vou fazer aqui em azul. Então, eu vou fazer um outro raio, que eu vou incidir esse outro raio, galera, passando pelo foco. Tá bom? Ó. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco. Como é que faz? Isso mesmo, sai paralelo. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Deixa eu pegar aqui, se isso ficou ruim. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Olha lá, ó. São esses os raios, esses 2 raios notáveis. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Ah, beleza, Boarô, mas você falou que são 4. Isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais um espelho para eu poder fazer os outros 2 raios. Galera, estudar ótica, você precisa fazer as construções para você estudar, tá bom? Então, ó, pegue o seu caderno, tá? Pegue um caderno de estudos,
Pegue um papel quadriculado, de preferência, faça tudo com cuidado, com régua, faça tudo em escala, não se esqueça nunca disso que eu falei para você aqui, ó. A distância focal e o centro de curvatura, eles precisam estar em escala, esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho aqui sempre, porque senão está tudo errado que você está desenhando, beleza? Então vamos lá, retomemos. Incide paralelo, sai pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo. Outro raio notável é incide no vértice, galera, incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Se eu jogar um raio de luz em que ele incide aqui no vértice, ele sai, galera, formando o mesmo ângulo. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Tá? Isso aqui nada mais é do que a aplicação da lei da reflexão, né? Ó, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, tá? Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo, tá? Estamos falando de espelhos, a luz bate e volta. Depois, quando a gente estiver falando de lentes, a luz bate e passa. Lá você vai ver que tem outras regras. Mas, ó, a luz bate e volta, beleza? Bom, esse aqui é o raio número 3. Esse aqui era o raio número 2. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer o 4. O raio número 4, galera, é um raio que incide passando pelo centro de curvatura. Ó, eu vou pegar um outro raio qualquer que incide passando pelo centro de curvatura. Incide no centro de curvatura, sabe o que acontece com esse raio? Volta por ele mesmo, galera. Olha que interessante. Incide no centro de curvatura, volta por ele mesmo. Então vamos lá, ó. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Beleza. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Incide no centro de curvatura, volta por ele mesmo. Entendeu? São esses os 4 raios notáveis. Cara, você vai me ouvir falar tantas vezes dele que você vai memorizar, porque você precisa saber, tá bom? Uma outra informação importante é que no espelho côncavo, o foco, galera, ele é positivo, tá? Mais para frente isso vai fazer toda a diferença. Quando você tiver que fazer cálculos para determinar a posição da imagem, tamanho da imagem, essas coisas, os sinais são fundamentais. Então, espelho côncavo, o foco é positivo. Tudo bem? Então, meu querido, minha querida, eu vou apagar isso aqui porque eu vou fazer a mesma discussão agora para espelho convexo. Vamos lá? Tudo bem, galera? Então, ó, para espelhos convexos é algo semelhante. Note, o espelho convexo também a gente faz uma retinha com a pontinha curvadinha, tracejadinho aqui, quer dizer que a face de lá é a face espelhada, ou seja, o espelho convexo, né? Bom, vamos lá, galera. Primeiro raio notável, como é que era mesmo, Boaro? Incide paralelo. O que acontecia com ele? Incide paralelo, sai passando pelo foco. Mas, ó, fica esperto. O foco do espelho convexo está atrás aqui. Tanto que o foco do espelho convexo ele é negativo. O foco do espelho côncavo é positivo, o foco do espelho convexo é negativo. Então, galera, esse raio que incide aqui, o que vai acontecer com ele? Ele não vai passar aqui pelo foco, né, gente? Não. Espelho convexo é um espelho divergente, ele espalha a luz. Então, olha que interessante. Quando a luz incide ali, essa luz vai sair para lá, ó, tomando como referência o foco. Entendeu, meu querido? Minha querida, esse aqui é um, ó. Incide paralelo, sai passando pelo foco, tomando como referência o foco. Entendeu? E o raio 2? Como é que era o raio 2? O raio 2 era incide pelo foco, sai paralelo, não é? Então, incide pelo foco, sai paralelo, você tem que fazer o seguinte. Mira lá no foco, ó. Mira lá no foco, incide pelo foco, e ele sai paralelo, ele volta, é reflexão, é espelho. A luz não vai passar para cá, né, meu? Vai ter que voltar. Então volta assim, ó. Tá certo? Aqui. Incide paralelo, sai passando pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo. Entendeu, meu querido, minha querida? Vamos pro próximo? Qual é o outro raio mesmo, Boaro? Outro raio era incide no vértice. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Galera, aqui não tem diferença, tá? Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Aqui é a mesma coisa. Ó. É assim. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Mesma coisinha, ó. Tá legal? Esse é o raio 3.
E o raio 4, Boarô? O raio 4 era aquele que incidia no centro de curvatura e voltava por ele mesmo, lembra? Aqui, como é que vai ficar, Boaro? Meu, o centro de curvatura está do lado de lá. Então você tem que mirar nele lá, ó. Mira lá nele, não importa que ponto eu pego. É outro raio aqui, ó. Eu vou mirar lá no centro de curvatura, vou fazer ele aqui embaixo. Miro lá no centro de curvatura e jogo o raio sobre ele. Tá vendo? Então ele tomou como referência o centro de curvatura. Esse raio que eu lançar sobre o centro de curvatura, o que acontece com ele? Volta sobre ele mesmo. Esses raios serão úteis na construção de imagens na próxima aula, tá? Então, 1, 2, 3, 4. São os raios notáveis. Resuminho. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Incide no centro de curvatura, volta por ele mesmo. Incide paralelo, sai pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Incide no vértice, sai formando o mesmo ângulo. Incide no centro de curvatura, volta por ele mesmo. Você não vai esquecer mais. Beleza? Tá bom? Então, ó, agora eu vou falar um pouco sobre definições de ponto objeto real, ponto objeto virtual, essas coisas. A gente faz um exercício e terminamos a aula. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos falar daqui pra frente bastante sobre formação de imagem. Tá? A partir da próxima aula. Então, eu vou citar para você e vou falar para você muitas vezes sobre ponto objeto, objeto real, objeto virtual, imagem real, imagem virtual, muito dessas coisas. Então, isso aqui, o que eu vou falar agora para você, vale para as próximas aulas e vale depois também com formação de imagens em lentes, tá? Eu preciso definir para você, para que fique bem claro, o que é um objeto real, o que é um objeto virtual, o que é uma imagem real, o que é uma imagem virtual. Gente, nós partimos das seguintes definições. Isso que eu fiz aqui em preto, aqui 3 e aqui 3, representam os chamados sistemas ópticos. Isso aqui é um sistema óptico. O que é um sistema óptico, Boarô? Pode ser um espelho plano, pode ser um espelho côncavo, pode ser um espelho convexo, pode ser uma lente convergente, pode ser uma lente divergente, pode ser um pedaço de vidro, lâminas paralelas, pode ser um bloco de vidro, pode ser qualquer coisa. Que a luz chega, interage com ela e vai acontecer alguma coisa, a formação de alguma imagem, por exemplo, entendeu? É um sistema óptico, porque isso vale para todos. Bom, nós definimos, galera, ponto-objeto como sendo real, virtual ou impróprio. Nós definimos o ponto-imagem como sendo real, virtual ou impróprio. Como é que nós fazemos isso? Simples. Primeiro, o ponto-objeto ele é sempre aquele que está associado à luz que chega ao sistema óptico. A luz que chega ao espelho, a luz que chega à lente, define um ponto-objeto. Porque a luz, de maneira simplificada para você entender, a luz sai do objeto e chega ao sistema. Então, a luz que chega define o ponto-objeto, ok? E a luz que sai do sistema define o ponto-imagem. Por quê? Porque para ver a formação da imagem, a luz vai ter que sair do espelho. A luz vem, bate, sai do espelho para formar a imagem. A luz vem, bate, sai da lente para vir formar a imagem. Entendeu a ideia? É disso que eu estou falando. Bom, então, meu querido, ponto-objeto, ponto-imagem. Ponto-objeto, a luz que chega, ponto-imagem, a luz que sai. Beleza, Boara, isso eu entendi. Então, agora vai ser real, virtual e impróprio. Quando que é impróprio? Gente, impróprio é quando é assim, ó, é quando é paralelo. Isso aqui nós chamamos de ponto-objeto impróprio, tá bom? Ponto, objeto, impróprio. Eu não vou escrever para todos, não. Só para o primeiro, para você entender. Ponto, objeto impróprio. Estou falando de ponto, objeto, caramba. Então, ele tem esse cara aqui, é o impróprio, porque a luz chega do infinito, ela vem paralela. Essa é a ideia, tá? Os raios chegam paralelo, ponto, objeto impróprio. Esse aqui, Boarô, esse aqui, galera, a luz veio e está formando um ponto a partir do prolongamento. Eu tive que prolongar para formar o ponto de encontro dos raios que chegam. Então, esse cara é chamado de ponto, objeto, virtual. Por que ponto, objeto? Porque é a luz que chega. Por que é virtual? Porque é o encontro do prolongamento, tá bom? O encontro do prolongamento é chamado de ponto, objeto, virtual. Agora, esse aqui, que a luz chegou efetivamente, saiu de um ponto. Saiu efetivamente daquele pontinho. Então, esse aqui é chamado de ponto, objeto, real. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui
que é ponto objeto, você já percebeu, porque eu escrevi aqui em cima. Então, eu vou escrever simplesmente impróprio, virtual, e aqui o real. Pronto. Ok? Então, com esse entendimento, nós trazemos para cá, fica fácil. Agora, ponto imagem, impróprio, real e virtual estão associados à luz que sai do sistema óptico, certo, Boaro? Certo. Então, isso aqui, meu querido, vai ser o ponto imagem, o quê? Impróprio. Por quê? Porque é a luz que sai. Ponto imagem, a luz que sai, impróprio porque é paralelo. Aqui, a luz que sai do sistema óptico, a luz que sai do espelho da lente, a luz que sai, então é ponto imagem, embora, isso eu entendi, isso mesmo. E é feita a partir do prolongamento, então esse ponto é chamado de ponto imagem, porque a luz sai, e virtual, porque é feita a partir do prolongamento. Entendeu? Quem já estudou um pouquinho de ótica está falando, então é por isso que é objeto real, objeto virtual, imagem real, imagem virtual, é por isso mesmo, por causa dessas definições aqui. Imagem, galera, a luz sai do sistema óptico. Beleza, bora, a luz sai do sistema óptico, então é imagem, certo? Isso mesmo. E ela realmente se encontra num dado ponto? Sim, se encontra num dado ponto. Então esse ponto aqui, meu querido, minha querida, é chamado de ponto imagem real. Quando a gente vai construir a imagem gerada por um espelho ou por uma lente, nós falamos em imagens reais e imagens virtuais, não é? Tá aqui, ó, imagem virtual, quando é a partir do prolongamento, imagem real é quando é o encontro efetivo da luz. Entendeu, meu querido, minha querida? Bacana, né? Isso a gente vai usar bastante. Então, ó, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Raios luminosos provenientes de estrelas distantes chegam sempre paralelos a um espelho esférico côncavo cujo eixo principal deve ser orientado paralelamente a esses raios para se obter uma imagem nítida. Ponto. Beleza, beleza. Nessa situação, a reflexão ocorrida no espelho é representada corretamente na figura. Opa! Galera, bastante interessante, né? Quando o raio chega paralelo, sai passando pelo foco. Não foi isso que eu falei para você dos raios notáveis? E quando você manda um feixe paralelo, um monte, horas, eles vão se concentrar no foco. Isso mesmo. Então, qual deles aí incide paralelo, sai passando pelo foco? Qual deles? Letra E, não é? Incide todo mundo paralelo, sai passando pelo foco. Entendeu como funciona? Então, volta aqui para a luz, ó. Bom, tranquilo então, galera, ó. Incide paralelo, sai passando pelo foco, sai passando pelo foco, sai passando pelo foco, não é? Resposta letra E. O legal é que o contrário também é verdade. Se eu jogar paralelo, eles se encontram no foco. E se eu quero que esses raios saiam paralelos, né? Que eles saiam paralelos, onde que eu preciso colocar essa lâmpada? Ora, no foco. Olha só, galera, pego aqui, coloco um filamento aqui no foco. Uma lâmpadazinha. A luz que sai dessa lâmpada vai incidir no espelho, não vai? Ó, incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Olha aqui, ó. Tá? Uma aplicação disso, galera, é farol. Um farol simples, simplificado, um farol antigo, sabe? Farol tipo de Fusca antigo, de Kombi antiga, podia ser feito assim. Na verdade, ele é mais parabólico lá. Mas você pode pensar em espelho esférico também. Se você põe a lâmpadazinha no foco, ele incide paralelo, bate e sai. Incide pelo foco, perdão, no espelho e sai paralelo. Entendeu? Você faz assim. E essa parcela da luz que seria perdida para cá, você põe um outro espelhinho pequenininho aqui para jogar ele de volta. Ele bate, volta no espelho e sai paralelo. Entendeu? É assim que é feito. Os faróis. Os faróis modernos são muito mais complexos do que isso, né? Às vezes tem muito mais lâmpadas e tal, mas um farol simples é feito assim. Entendeu? Galera, então chegamos ao final. Ó, todo final de vídeo eu deixo aqui para você o link da playlist de ótica, tá? Clica, cai lá. Aqui eu deixo o link para o vídeo de exercícios dessa aula, que todo final de vídeo eu faço um exercício, às vezes demora um pouco, você sabe, porque eu trampo demais para vocês. E aqui eu deixo links para experimentos, tá bom? E não se esqueça, galera, por favor, que esse projeto vive de doações. Eu tenho muito custo para vir aqui gravar. Hoje eu não tinha que vir trabalhar aqui,
Eu vim para a escola só para gravar. Gasolina, rango, essas coisas. Enfim, tem muito custo para manter, então se você puder me ajudar, eu deixo o link para o espaço de doação no meu site na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, tudo para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!